Ninguém é despertado por ninguém, mas o clique vem. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou maravilhosa, tá tudo bem comigo, graças a Deus. E hoje eu gostaria assim de falar um pouquinho a respeito de um chamado espiritual que teve o seu início lá na década de 90, precisamente de 1990 até o ano 2000. Então, muitas pessoas foram chamadas, né? Foi assim uma coisa corrida ao conhecimento assim espiritual, né? Alguns apenas saciaram a curiosidade e foram embora, mas outros já não. Outros realmente abraçaram, né? Quiseram ali aprender, deram continuidade, se tornaram professores de temas espirituais, se tornaram terapeutas espirituais, terapeutas também de sincronicidade, e outros realmente estacionaram. Mas, claro, né, ficaram sabendo de muita coisa, saciaram a curiosidade, foi uma coisa realmente muito positiva para eles. Por quê? Porque esses que atenderam esse chamado, que eu chamo aqui dos arcanjos, do mundo angelical também, né, um despertar, um baita clique, eles ganharam, vamos colocar assim, né, de presente o 8º chakra, que os tornaria imunes a todos os vírus e todas as bactérias que estariam por vir ainda depois do ano 2000, que é o que nós temos visto nesses últimos 23 anos que a gente está vivenciando tudo isso, né? Então, enquanto gira a resenha, por favor, lembre de curtir, de se inscrever, de compartilhar e de tocar no sininho para receber todas as notificações sempre que tiver um vídeo novo no canal. E depois disso, vem comigo. Bom, eu não sei se todos lembram, mas o que aconteceu, né, nesses últimos 10 anos que antecederam aí a virada do milênio, foi assim uma coisa impressionante, e foi também um período muito feliz porque a gente via, né, os artesãos todos empenhados, né, em criar seus seres mágicos. Então eram os duendes, as fadas, os gnomos, os anjos, as fadinhas, todos os elementais, né, que povoavam o mundo do encanto e da magia. E foi muito feliz, foi um tempo muito criativo, onde toda a criatividade da pessoa, do artesão, foi realmente estimulada aí ao máximo, e foi um verdadeiro boom espiritual. Aquilo, como eu já coloquei também, né, as pessoas que vieram para aprender e ganharam o 8º chakra de presente, mas também aquelas, né, que vieram apenas por curiosidade, todos ganharam com aquele movimento, né? Todos conheceram. Ninguém saiu sem acrescentar alguma coisa. Até mesmo porque a igreja católica, ela centralizava demais o poder. Tudo era dogma, tudo não podia, tudo era pecado, tudo não era para saber, não era para ver, né? E aí realmente com este boom nós percebemos o quê? Que o saber era bom, que o aprender era bom, que praticar o autoconhecimento era melhor ainda. Então antes, quando tudo isso era pecado, nós percebemos que não, que só acrescentava mais e mais coisas boas, mais e mais diretrizes, mais e mais quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu caminho. E percebemos também que o autoconhecimento, ele é praticamente tudo, porque se eu me conheço, eu conheço o meu semelhante. Se eu não quero o mal para mim, eu também não quero o mal do meu semelhante. E na verdade,
A gente também sabe que houve aí uma espécie de uma profecia, que tudo seria revelado. E realmente foi. E foi demais, inclusive, né? Mas o que eu também gostaria de falar é o seguinte, né? Uma opinião pessoal. Na verdade, eu acho que o pecado mesmo não é aprender, não é se autoconhecer, não é estudar, mas sim o que a Santa Inquisição fez com muitas pessoas há um bom tempo atrás, né? Isso sim foi um baita de um pecado, como sempre aí abafado, né? Enfim, essa não é a pauta de hoje, né? Outro dia a gente chega nela, se Deus assim achar que a gente deve, senão a gente deixa para lá. Então agora, vamos saber mais a respeito da pauta do dia? Vem comigo. São várias as opiniões sobre o surgimento, a aparência e o nome desse oitavo chakra. Alguns autores deram o nome de chakra dourado, outros de coração da alma, e etc. Por aí vai. Eu, como participei desse processo, concordo com os cabalistas da época da sua afloração. Chakra do sistema psicoautoimunossomático ou psicoautoimunológico, pois ele surgiu para reforçar os nossos 4 corpos, espiritual, mental, emocional e físico, contra todos os fungos, vírus e bactérias que surgiriam depois da virada do século e do milênio, precisamente ano 2000. Na minha opinião, um reforço do todo, e graças a ele, eu consegui unir os 2 pontos em que vim para atuar, a espiritualidade e a ciência. Estudando, ensinando e aprendendo, entendi que ele é um elo que liga o DNA espiritual ao DNA físico. Tudo mais que vem depois é consequência dessa junção. Bem, esse mundo, né, que eu me referi, eu também acho que a gente pode entender como um chamado raiz, um dos primeiros chamados, né, que nós vimos e que teve assim uma repercussão mundial, né? Quem não lembra do Além da Lenda, sabe? Como é que eu vou colocar para vocês? Uma loja, né? De gnomos, de fadas e de duendes, que pegou muito conhecimento em Londres e trouxe aqui, né? Para o Brasil também. Então foi assim uma coisa maravilhosa, sabe? Nós éramos felizes, a gente sentia aquela felicidade dentro de estar trabalhando com aqueles seres encantados, sabe? Que nos transmitia esperança, vivacidade, amor ao próximo. Mas com ele também, né? Com esse chakra raiz, também vieram alguns desafios. E principalmente saber qual é o maior desafio quando se está encarnado é que seria o ideal. Vamos saber? Vem comigo. O desafio mais importante e o mais difícil deles é se manter o mais perto possível da integridade, seja ela física, moral, espiritual, etc. As perguntas para saber se as suas escolhas foram ou não as mais acertadas são simples. Por exemplo, os vícios. Escolhido porque são eles que marcam por 7 encarnações o seu perispírito, acaso ainda não tenha vencido. 2. Beber me aproxima de quem? De Deus ou do diabo? Fumar me aproxima de quem? De Deus ou do diabo? Claro que é assim, num modo bem simbólico, né? Preciso falar dos vícios mais pesados? Não. E finalizando, faça a sua pergunta mais sincera. Quero servir a quem? A Deus ou ao diabo? E siga cortando da sua vida os vícios que o afastem de Deus. E explicando mais um pouquinho, né, por que o item 1 deste banner, ele é o mais difícil e é o desafio também assim mais importante, vamos colocar, né? Porque muitas vezes nós cometemos infrações sem saber que estamos cometendo.
Eu vou explicar mais ou menos um caso que aconteceu há um tempinho aí atrás, mas que define muito bem o que é isso. Okay. Uma loja onde se vendiam peças para auto, né, para automóvel, para autos de um modo geral. Isso. E ela era uma loja assim que vivia lotada de gente porque os preços eram bons. Todo mundo ia naquela loja. Tinha fila, tinha que ter senha, aquelas coisas assim. Até que descobriram qual era a origem daquelas peças, né? Então o povo ficou sabendo que o procedimento, vamos colocar assim, para aquisição daquelas peças era a subtração, né? E o povo comprando. E o nome disso é o quê? O que aquela pessoa estava praticando sem nem mesmo saber que praticava, né? A receptação, né? E aí, como é que fica isso? Então, reflita. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo. Gratidão imensa pela presença. Que Deus nos abençoe.